Muito bom. Estamos de volta, espero que tenha dado tempo de fazer um pit stop e vamos dar continuidade, então, com o segundo painel, que vai tratar do relato integrado e do ESG, com foco na visão de investimentos, portanto, sempre lembrando da tentativa de integração total do economic nessa discussão. Esse painel vai ter uma dinâmica um pouco diferente, será explicada pelo moderador logo de início, e eu queria, então, já chamar os palestrantes, o Rafael Mingoni, que é Relações com Investidores da Gerdau, e coordenador da Comissão de ESG do IBRE, e conselheiro do CDP Latin America. O Fábio Perovic, que é Portfólio Manager da Fama Investimentos e conselheiro do GRI, e eu convido o moderador, Geraldo Soares, superintendente de Relações com Investidores do Itaú Unibanco e conselheiro de administração do IBRE. Com isso, eu passo a palavra ao Geraldo para dar a sequência. Obrigado. Bom dia a todos. É muito importante esse evento, esse tema nesse evento do CPC, né? Eu acho que a gente está num momento muito importante na discussão sobre a questão ESG no mercado, e é muito útil essa discussão com como que a gente vai se comportar no relato integrado em relação a esse tema, né? Então, eu estou com dois profissionais reconhecidos e de alta qualidade, que é o Fábio e o Rafael, né? Agradeço muito a participação de ambos. E aqui a dinâmica vai ser um pouco diferente, tá, pessoal? Vai ser uma dinâmica onde eles falarão agora, rapidamente, com a opinião deles, geral, e a gente vai abrir para perguntas e respostas. Vamos fazer um evento mais dinâmico, onde a gente vai interagir muito entre nós três, e gostaria muito também que vocês, que estão ouvindo, assistindo esse seminário, também via chat, mande perguntas, questionamentos para mim fazer aqui para eles, tá ok? Se vocês não mandarem, pode ter certeza que eu tenho milhares de perguntas para fazer, centenas de perguntas para fazer para os dois, não se preocupe com isso. Mas, por favor, eu acho que até entender quais são as dúvidas que esse público tem nessa plateia, né, que estamos aqui no CPC, né, o Seminário Internacional, qual o tipo de dúvida que tem. Muito bem, então eu vou passar a palavra para o Fábio, primeiramente, depois do Fábio, o Rafael, para eles colocarem a opinião deles, uma visão geral sobre relato integrado e a questão do ESG, né, na visão de investimentos, e depois a gente começa a sessão de perguntas e respostas. Por favor, Fábio. Bom, obrigado, Geraldo. Antes de mais nada, queria agradecer ao Haroldo e ao CPC pelo convite. Rafael, é um prazer também estar aqui com você. E enfim, o seminário é super rico, o tema é super rico, e acho que vai ser um formato proposto pelo Geraldo de bate-bola. Acho que vai ser muito legal, porque a gente vai poder tratar de diversos assuntos diferentes. Eu queria colocar um pouco da minha perspectiva em relação ao relato integrado, mas eu estava até na semana passada pensando um pouco o que eu ia falar aqui, e depois dos acontecimentos recentes da questão do Carrefour, joguei um pouco fora aquilo que eu ia falar, e eu queria trazer, a partir do exemplo do Carrefour, a importância da gente trazer dados não financeiros, ou seja, ou melhor dizendo, pré-financeiros, para dentro da compreensão dos investidores. Porque até alguns décadas ou anos atrás, os investidores que estavam preocupados apenas com a situação patrimonial da companhia e com as questões puramente financeiras, tinham uma visão totalmente econômica e de shareholder, mas era uma visão míope, porque existem várias outras coisas que acontecem no dia a dia das companhias que significam ou significarão o impacto financeiro e econômico no futuro. E essas informações, elas não estavam presentes nos demonstrativos financeiros tradicionais. Então, dando o exemplo aqui do Carrefour, e sem pegar este exemplo como único, e acho que a gente tem ali diversos exemplos para poderem dar, as ações afirmativas que uma companhia adota, ela
pode e deve se transformar em questões financeiras no futuro. Existem passivos ou oportunidades que elas não são caracterizadas dentro dos relatórios tradicionais financeiros, que também deveriam ser alvo de interesse dos investidores. Eu vou dar alguns exemplos objetivos, como, por exemplo, a emissão de poluentes, gás de efeito estufa, que até o presente momento no Brasil, as empresas não precisam se responsabilizar por isso, mas em algum momento elas precisarão. Então, esse é um potencial passivo que existe dentro das companhias, que ele não é tratado nas demonstrações de resultados tradicionais. Hoje, a gente discute aqui sobre a precificação do carbono, mas amanhã a gente pode estar discutindo também sobre precificação de inequidade racial, por exemplo, entre outras variáveis. Então, eu acho que existe uma vontade cada vez maior dos investidores de compreender a empresa como um todo. As empresas que estão passando numa transição de capitalismo, onde as empresas olhavam puramente o shareholder e agora tem uma visão mais de stakeholder, é fundamental para que os investidores entendam como que a empresa se relaciona com esses stakeholders. E isso se dá através de informações que não sempre se traduzem em números financeiros. Acho que isso é fundamental. Mas existem vários desafios. O primeiro desafio é que as informações trazidas pelos relatórios de sustentabilidade, elas são voluntárias, né? Então, as empresas podem ou não voluntariamente apresentá-las. Segundo problema é que elas são seletivas. Então, uma determinada empresa pode trazer alguns dados e outras empresas não trazerem os mesmos dados. O que significa que a tendência natural das empresas é mostrar o que é bom e esconder o que é ruim. E o que faz com que o relato ele passe a ser, entre aspas, né, quase que uma peça de ficção, porque se as empresas têm a tendência de mostrar aquilo que é positivo e esconder aquilo que é negativo, as informações ficam bastante comprometidas. Tem um terceiro ponto que também agrava essa questão, que acho que é super importante da gente discutir, que é a auditoria. Então, a grande parte das empresas e a grande parte das informações de sustentabilidade, elas não são auditadas por ninguém, elas são autodeclaratórias e que, em alguns casos, tornam a acuracidade ou mesmo a relevância menor. E para piorar ainda a situação, a gente tem uma questão de falta de padronização ou parametrização. Então, diversos indicadores, eles não são padronizados. Então, por exemplo, o NPS, né? Então, o Índice de Satisfação do Consumidor. Cada empresa pode calcular esse índice de forma completamente diferente. E ao investidor comparar índices de empresas congêneres, mas que são calculados de maneira diferente, o cálculo fica prejudicado. Então, acho que a gente está num debate extremamente importante, porque, de um lado, existe uma vontade legítima e urgente dos investidores entenderem o que se passa na companhia, além das questões econômicas e financeiras. Por outro lado, existe um desafio enorme das empresas em como reportá-las e como os investidores entenderem essas enormes obstáculos que existem na falta de padronização, no voluntarismo, na seletividade e etc. dos dados. Então, eu queria fazer essa introdução, porque eu acho que a questão não é fácil de ser endereçada, ela é muito complicada e a gente vai passar, a partir de agora, por um momento ainda mais delicado, no qual, até muito pouco tempo atrás, a sustentabilidade não valia dinheiro, no sentido de que os investidores, eram poucos investidores que olhavam para essas questões, e aqueles investidores que olhavam não tinham, entre aspas, poder de preço. A partir de agora, as empresas que se mostram como não sustentáveis provavelmente terão suas cotações prejudicadas e serão eliminadas de diversos portfólios. E a recíproca é verdadeira também. Aquelas empresas que se mostram como sustentáveis, elas serão premiadas em múltiplos. O que significa, então, que existe um incentivo das companhias de se mostrarem como sustentáveis. Então, como os relatos eles têm a fragilidade da falta de padronização, falta de auditoria e de seletividade, e vai ser necessário um cuidado muito grande dos investidores para poderem entender a realidade de cada uma das empresas. Então, quando a gente sai daquele padrão que é
puramente financeiro, auditado, com regras muito claras, e a gente vai um pouco para o abstrato, que necessariamente vai acontecer, existe um desafio muito grande. Obrigado. Rafael, você peço a introdução, por favor. Legal. Bem, bom dia a todos e todas. Obrigado, Geraldo e CPC, pelo convite. Obrigado, Fábio, também por dividir esse espaço. Do lado do RI, eu percebo alguns movimentos que eu considero interessantes da gente analisar. Primeiramente, assim, esse tema ele não é novo, o Fábio bem sabe disso, há décadas se discute esse tema em fóruns, em pessoas que se preocupam com essa temática há bastante tempo, mas a gente vive ondas, né? Já tivemos as ondas de preocupação ambiental, normalmente associada a algum caso específico, preocupações sociais, há décadas atrás com problemas trabalhistas e mais recentemente relacionadas à pandemia. Preocupações de governança normalmente surgem com desalinhamento entre controladores e minoritários, crises de governança nesse sentido, também associadas a aspectos contábeis. E esse momento eu vejo ele diferente porque eu percebo um conjunto de agentes do mercado de capitais preocupados com essa temática. Lá na Gerdau, diariamente, quase que semanalmente, a gente recebe questionamentos sobre ESG de investidores nacionais e estrangeiros, e também uma preocupação grande de analistas. Aí eu acho que esse movimento talvez tenha uma diferenciação em relação às ondas anteriores. A gente sempre percebeu uma diferenciação entre analistas ESG e analistas mais tradicionais que discutiam com a gente aspectos do balanço, EBITDA, SG&A, perspectivas do negócio, demanda, e pouco tocavam nesses assuntos. Hoje eu percebo que mesmo os sell-sides mais tradicionais, vou usar esse termo, não sei se é o mais adequado, estão nos questionando e tentando compreender esse tema. Até na comissão ESG do IBRE, a gente tem feito um esforço grande de chamar agentes do mercado de capitais, especialmente vamos receber na próxima reunião, no mês de dezembro, analistas sell-side, para conversar um pouquinho sobre esse tema. Então, eu acho que, na medida em que os sell-sides mais tradicionais, começam a se preocupar com esse tema e colocar nos seus modelos, nos seus relatórios, eu vejo isso como uma diferenciação em relação às ondas anteriores. E algo que me chama a atenção, quando a gente discute isso num painel de contabilidade, eu percebo, hoje só é possível a gente tomar decisões de investimento e desinvestimento porque a contabilidade nos deu as ferramentas para isso, né? E eu acho que a gente vai avançar de forma mais preponderante em relação a esse tema, sobretudo incluindo as variáveis ambientais e sociais no processo decisório dos administradores e na alocação dos recursos dos investidores, na medida em que a gente conseguiu uniformizar as métricas, né? O Fábio comentou sobre isso. A gente tem uma série de métricas para as companhias medirem os seus impactos e relatarem os seus desempenhos em relação à questão ambiental e social. Isso, no fundo, no dia a dia das companhias só aumenta o custo de observância, porque são diversas demandas com as quais a gente tem que atender. A gente tem um número empírico lá na Gerdau, que a gente publica cerca de 3 mil páginas por ano de informação ao mercado, e muitas delas já incorporam aspectos de ESG. A CVM tem feito um trabalho grande de eliminar redundâncias nas diversas publicações que as companhias abertas são obrigadas a divulgar. Então, já tem muito disso que incorpora questões ambientais e sociais. Eu acho que a contabilidade, da forma como ela hoje, já incorpora muito desses aspectos, seja do lado dos passivos, seja do lado de reconhecimento de receita. Já é possível perceber muito de gerenciamento de resultados há décadas nos demonstrativos contábeis. Então, remuneração de administradores é possível perceber pelas notas explicativas, o quanto dos incentivos está ligado à questão de curto e longo prazo, as variáveis, as métricas que são incorporadas nos mecanismos de incentivo. Então, acho que a contabilidade, em alguma medida, já nos dá uma boa noção sobre esses temas todos. Eu acho que o desafio que nos traz nesse momento é levar esse mundo dos analistas tradicionais para compreender melhor esse tema, para poder colocar nos seus mecanismos e modelos de análise, e uniformizar as métricas e incorporar isso na contabilidade. Eu acho que assim a gente consegue avançar de forma preponderante, aproveitando essa onda que a gente está discutindo esse tema. Eu acho que, do ponto de vista de RI, eu percebo um avanço de investidores institucionais brasileiros se preocupando com esse tema.
há um tempo atrás só estrangeiros se preocupavam com isso e nos questionavam. Hoje eu vejo institucionais brasileiros muito preocupados em compreender esse tema e em questionar da maneira correta. Eu até brinco, recentemente nós lançamos o relato integrado no modelo GRI, foi um esforço grande da companhia em divulgar essas informações. O investidor, na mesma semana, me mandou um questionário com 60 questões para responder. Então, eu acho que esse caminho de uniformizar as métricas passa também por entender o que é material do ponto de vista para aquele setor, para aquela companhia, e elaborar um relato que seja conciso e que foque nos temas mais preponderantes para aquele negócio, que vincule com a estratégia. Eu acho fundamental a gente não ficar só no relato, mas vincular esse tema, as variáveis ambientais e sociais, com a definição da estratégia, com as decisões de negócio que estão sendo tomadas, porque só assim a gente vai conseguir discutir esse tema com a profundidade necessária e não simplesmente comunicar aquilo que está sendo feito num determinado período específico. Então, acho que a gente tem possibilidade aqui nesse painel de discutir vários desses aspectos. Eu acho que o relato integrado, ele traz uma provocação grande para a companhia, no sentido de entender os temas materiais e incorporar isso no modelo de negócio, estressar o modelo de negócio no sentido de entender o quanto o cenário que está por trás, o quanto as mudanças sensíveis pelas quais o cenário e o setor têm passado, incorporar isso na dinâmica das variáveis ambientais e sociais, e, ao mesmo tempo, influenciar, e aí eu acho que é um papel interessante do RI, de influenciar a administração para entender essas variáveis todas, entender as demandas dos diversos stakeholders e saber responder a elas de forma estruturada, porque também algo que é muito comum nas companhias abertas é o custo de observância, que já é bastante elevado, né? E se a gente for responder a essas demandas todas de forma desestruturada, eu acho que ainda assim a gente não vai responder a isso de forma estruturada e da maneira como a sociedade exige, né? Acho que esses são os meus comentários iniciais. Eu ficaria à disposição aí para a gente trocar ideias sobre mais temas. Obrigado. Iniciamos bem, viu? Porque o Fábio e o Rafael fizeram várias provocações aqui. Algumas eu concordo, outras eu discordo. Então, eu gosto quando tem polêmica o evento. Não é uma coisa tão, né? Todo mundo pensa do mesmo jeito. Isso é bom porque quem está assistindo vai ter uma noção melhor. Eu só queria comentar, antes de iniciar as perguntas, o olhar, quando você olha para o lado da companhia, né? Como disse o Rafael e o Fábio, hoje nós temos dezenas, não estou brincando, dezenas de frameworks de pedidos de informação em ESG que a companhia tem que responder. E chega de todos os lados. Não tem padronização nenhuma. É horrível. Como disse o Rafael, ele acaba de responder um questionário e chega um outro questionário com 60 perguntas. É um negócio fantástico, né? E perguntas diferentes. E cada um quer saber uma coisa. E a companhia tem que responder. Se ela não responder, ela não é uma empresa sustentável. É um completo absurdo, né? Mas, enfim. Mas como o tema aqui é relato integrado, eu queria comentar com vocês que eu acho que teve 3 movimentos recentes que estão tentando trazer uma padronização a informações de sustentabilidade. Quais são esses 3 movimentos? Um chama a Coalizão SASB. O SASB é um framework de, né, uma quantidade de critérios estabelecidos para avaliar a questão ESG das companhias, que é o primeiro framework desenvolvido nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tinha nenhum. O pessoal confunde que o índice Dow Jones era um framework. O índice Dow Jones não é um framework, ele não é norte-americano conceitualmente. Então, o primeiro framework que existe efetivamente norte-americano é o SASB. Que um dos maiores patrocinadores do SASB é o Bloomberg, né? O dono da Bloomberg, né? Ex-prefeito de Nova York. E ele é muito pragmático. E ele pegou junto ao mercado, ele está sendo utilizado pelas companhias, o mercado está utilizando ele como padrão de análise. O que o SASB, o que é a coalizão SASB? O que ele está fazendo? O SASB está capitaneando os principais frameworks do mundo para fazer um framework único, ok? Então tem GRI, CDP, várias siglas que você tem aí, que todo mundo responde. O SASB está tentando fazer o quê? Uma unificação para ter uma padronização de pedidos desses players de mercado. Outro movimento que aconteceu foi as Big Four, né, as 4 maiores auditorias externas do mundo,
Também fizeram uma análise sobre todos os pedidos de ESG e também fez uma proposta, um paper muito interessante, vale a pena aqui, o grupo que nós estamos falando de contadores, um trabalho bem interessante. As Big Four também estão pensando no assunto e estão propondo soluções para esse assunto, tá ok? É um outro movimento interessante, e tudo isso é recente, tá, pessoal? E, finalmente, eu acho o mais relevante de todos, mas não é que é o mais relevante de todos, eu acho que a importância dessa discussão é fantástica, que a Fundação IFRS está em audiência pública até o final do mês de dezembro. Ela está colocando o que ela poderia auxiliar, como que ela poderia incorporar questões ESG cada vez mais, se ela deveria se preocupar com isso na contabilidade. Ou seja, a própria Fundação IFRS se preocupando e querendo, né, é um movimento muito interessante desses três, então, três movimentos muito interessantes. SASB, Coalizão SASB, Big Four e a EFR Foundation. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai incorporar cada vez mais questões ESG na contabilidade e nas demonstrações financeiras das empresas. Só espero que sejam padronizadas, né? E não a loucura que é hoje. É totalmente louco, tá, gente? Vem pergunta tudo até lado, né? Muito bem. E só mais uma questão que eu queria comentar, Fábio. As empresas que fazem relato integrado, as mais, digamos, que levam muito a sério a questão, eles fazem a seguração de auditoria, tá? Uhum. Então, não existe auditoria para relato integrado, porque por motivos de regras estabelecidas da auditoria externa, né? Mas, normalmente, as principais empresas do Brasil, do mundo, né? Eles fazem a seguração das informações, que é equivalente a uma auditoria, né? Que é umas regras diferentes. No relato integrado para dar uma certa conforto para o leitor que aquilo lá foi analisado pela auditoria externa. Muito bem. Dito isso, adorei o começo do evento, porque vai gerar polêmica, né? Isso é bom. O relato integrado é uma realidade, né, pessoal? Mais de 1.600 organizações em 62 países do mundo utilizam esse reporte. E um desafio muito importante para as empresas é reportar a materialidade das informações, ou seja, conciliar o que cada uma das chamados stakeholders, ou partes interessadas, ou público estratégico que estão em volta daquela companhia, você conciliar as necessidades desses stakeholders com os temas mais relevantes da companhia. Menos é mais, certo? Ou seja, ser conciso, sem perder o que realmente é relevante para a companhia, não é uma tarefa muito fácil, é bem complicado. E eu gostaria da opinião, tanto do Fábio como do Rafael, os comentários iniciais sobre essa questão, materialidade e concisão, certo? Ou seja, eu realmente colocar o que é importante no relato integrado e, ao mesmo tempo, ser conciso, né? Vocês acham que as empresas estão conseguindo isso? Você tem sugestões, críticas, enfim, fiquem à vontade para a gente tirar mais polêmica aqui, pessoal. Vamos começar com o Rafael, só para... Tá bem. Eu acho fundamental começar por esse entendimento sobre materialidade, porque também aí eu acho que a gente consegue eliminar boa parte desse problema que a gente identifica, que é de muitas métricas e muitas formas de se contar a mesma história. Eu acho que quando você começa por definição da materialidade, aí isso precisa ser feito a partir do entendimento das necessidades dos diversos públicos com os quais a empresa se relaciona, e aí você pode fazer isso de forma estruturada, como algumas empresas fazem, através de um painel, ou mesmo através da rotina de relacionamento com os diversos públicos, o RI, no contato com os analistas, com os órgãos reguladores, com os investidores, a área comercial, a área de compras. Então, você já tem a companhia já tem um grande entendimento sobre as necessidades dos públicos, né? Basta reunir isso num processo estruturado, e aí eu acho que começa a fazer sentido o relato mais conciso, a partir desse exercício.
Porque antes de fazer o exercício de entender os temas materiais na visão dos stakeholders e também na visão da companhia, da administração e o confronto dessas duas visões, aí sim eu acho que a gente consegue elaborar um relato mais conciso. E um relato conciso conectado com a necessidade dos diversos públicos e conectado com o processo decisório. Porque não adianta também eu ter um relato integrado com 200 páginas, com todos os indicadores, se os meus públicos com os quais eu me relaciono no dia a dia querem saber sobre determinado aspecto que numa indústria é preponderante, se aquilo não faz parte do processo decisório da administração. Então, eu acho que o início dessa conversa de um relato conciso e de inserir as variáveis no processo decisório parte do entendimento dos temas materiais. Porque não adianta uma instituição financeira, na qual o Geraldo também representa como RI, tratar de questões que são materiais para o mundo da indústria. E o meio ao contrário também é verdadeiro. Então, esse entendimento do tema material, que também não é muito difícil de se fazer na medida em que você tem conhecimento do setor, que você se relaciona com os seus públicos no dia a dia, compreender quais são os temas materiais. E aí sim eu acho que a gente vai conseguir elaborar um relato mais conciso e escolher aquelas métricas que hoje já existem, que são as mais adequadas para refletir isso do ponto de vista de desempenho e inserção no processo decisório. Então, acho que a compreensão sobre os temas materiais ela é fundamental para a gente comunicar de forma adequada e, de novo, eu insisto, não somente comunicar, mas inserir isso no processo decisório. Só antes de passar para o Fábio, só tem uma pergunta da Marta Cristina Pelúcio Greco. Ela fala o seguinte, né? Os riscos climáticos deveriam ser prioritários. Eu acho que tem uma... Na resposta do Rafael... Marta Cristina, desculpe. Marta, eu acho que na resposta do Rafael eu já tenho um caminho aqui do que nós estamos conversando. Depende do setor da companhia. Tem setores econômicos que o risco climático não é preponderante, é o risco social, outra... não dá para colocar ter o mesmo critério para todos os setores da economia. Né? Tem setores que o ambiental é muito mais importante, é prioritário, tem setores onde o social é prioritário. Então, tem que saber, as pessoas e os setores e os frameworks que analisam as empresas, eles têm que levar em consideração isso. Né? É totalmente diferente. E também o Maguedal, por exemplo, né, que o nosso amigo está representando aqui, de um banco, como eu sou do setor bancário, né, do setor financeiro, né, o Fábio também, são os drivers, né, os condutores, para onde vai a companhia e o que faz ter materialidade, são diferentes. E tem que se tratar diferente, tem que se analisar diferente. Não pode ser igual. Então, o ambiental é prioritário em alguns setores, para outros setores talvez não. O social pode ser muito mais importante, muito mais material. Por favor, Fábio, desculpe, só queria, como chegou a pergunta, eu quis encaixar uma coisa com outra. Não, ótimo. E acho que eu vou tentar dar um pouco de densidade, trazer um pouco de complexidade e, quem sabe, um pouco de polêmica também, Geraldo, já que você pediu. Eu acho o seguinte, aqui a gente está num painel com Itaú e Gerdau, que justamente por serem bons exemplos, eles não são bons exemplos. A gente está falando aqui de duas empresas que são extremamente transparentes. Vou dar não sou investidor de Itaú, então Geraldo me puxa a orelha se eu estiver errado, mas o Itaú chega a dar disclosure do número de assédios morais ocorridos dentro do grupo. Então, a Natura faz a mesma coisa. Então, são empresas que estão extremamente transparentes, mas não são a regra. Então, quando a gente está falando de empresas que fazem asseguração, por exemplo, voltando a um ponto anterior, aliás, acho que é importante que a asseguração é diferente de auditoria, né? A auditoria é alguém dizer que os dados estão certos, a asseguração é sentir que eles não estão errados, o que faz uma diferença bem grande. Então, as empresas não são Itaú e Gerdau, infelizmente, né? Deveriam ser, mas não são. E aí, eu acho que a gente já precisa tirar um pouco desse viés. E o meu viés aqui é de investidor. Então, eu estou na minha zona confortável de querer ficar pedindo o máximo de informações possíveis para as empresas. É muito fácil eu mandar um e-mail, ter um e-mail padrão e ficar mandando para todos e vocês, entre aspas, que se virem. E quanto maior investidor eu for, mais constrangimento eu vou causar nas empresas de vocês não responderem. E se tiverem 50 investidores grandes com 50 questionários diferentes, eu quebrei a área de RI de todas as companhias. Né? Então, é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Então, acho que é um desafio muito grande.
Qual que é a maneira de você contornar esse desafio? É você dar, de cara, transparência total, porque quanto mais transparência você dá, menos informação vão te pedir. É claro que sempre vai ter um analista preguiçoso, que é muito mais fácil ele pedir, terceirizar o trabalho e mandar o questionário para vocês, ao invés de buscar as informações sozinho. Isso vai acontecer, mas, enfim, quanto mais informação você dá, menos informação o investidor, teoricamente, deveria pedir. E aí, eu acho que, assim, de um lado, dar informação reduz, então, a necessidade de você dar informação. Por outro lado, a gente tem que buscar concisão também. E a hora que você dá, conciso, você está abrindo um flanco para mais pessoas te pedirem informação. Então, acho que tem uma complexidade aí que a gente precisa discutir. Ainda nessa questão de concisão, Geraldo, que você trouxe, eu gosto muito, né, de você, das empresas pensarem na sua matriz de materialidade e atacarem justamente a matriz de materialidade. Mas aí você também abre a oportunidade das empresas falarem o seguinte: olha, se tem um dado que é bem desconfortável para mim, eu não apresento dizendo que ele não é material. É claro que se for uma indústria como a Gerdau, ela jamais vai poder deixar de informar sobre emissão de CO2, porque ficaria até ridículo, porque isso é muito óbvio. Mas, eventualmente, uma confecção, uma empresa do setor têxtil, pode deixar de informar sobre auditoria nos terceirizados ou quarteirizados, que é uma questão crítica por causa de mão de obra infantil análoga à escrava. E aí ela fala: não, quarteirizados não é relevante para você, e aí a empresa toma a decisão de esconder informações relevantes. Por outro lado também, se uma empresa vai lá e solta um relatório com 400 páginas e lá no meio tem uma informação muito negativa, talvez ninguém encontre informação. Então, esse manuseio de informação é uma arma para os dois lados. É muito complicado, e a gente ainda está no Brasil, num mercado que, infelizmente, discutiu pouco sobre direitos humanos e meio ambiente. Então, o público, em geral, não passa da segunda pergunta. E a gente precisa entender que quem tem o olhar mais crítico está mais preocupado com os dados que não estão no relatório do que os dados que estão no relatório. Mas, enfim, acho que isso vem com a maturidade. Acho espetacular, Geraldo, as iniciativas que você falou, do SASB, das Big Four, etc., porque senão vai ficar uma conversa de doido a vida inteira, né? A gente precisa... existe uma dificuldade enorme de padronização, mas a gente vai ter que lidar com essa questão mais cedo ou mais tarde, porque senão a ausência de padronização esgota totalmente o modelo e aí, como é impossível fazer, ninguém faz nada. Maravilha. Está muito bom. O início está excelente. Nesse ritmo, eu não vou chegar até o final das minhas perguntas. Vai ser difícil, viu, gente? Geraldo, eu queria reforçar um ponto que o Fábio colocou, que eu acho fundamental, que é a empresa entender os seus temas materiais e elaborar e definir o nível de disclosure necessário para atender essas demandas. Porque aí sim eu acho que a gente começa a resolver esses problemas de custo de observância que a gente tem. Na medida em que você dá um nível de disclosure adequado, e a gente discutiu isso na comissão SD do IBRE quando a gente recebeu a Bolsa e a própria CVM, eu acho que tem um esforço grande de índices, né, de investidores passivos que seguem índices, e isso também é um outro problema para as empresas, para as áreas de RI, né, responder também os questionários e índices, e na medida em que você consegue elaborar um nível de disclosure adequado, com uma periodicidade muito adequada também, porque eu acho que não resolve uma vez ao ano, né? Você dá acesso a esse tipo de informação uma vez ao ano, lá próximo de abril e maio, respondendo a questões do ano anterior. Eu acho que a questão da tempestividade aí, ela é muito importante, eu acho que a gente precisa melhorar e avançar nesse aspecto também, que é próprio dos atributos da informação contábil, né? Então, vejam, um dos frameworks que exige hoje, que é o GRI, que é também muito utilizado pelas companhias, todos os 10 princípios que ali estão, eles são princípios da contabilidade, tempestividade, comparabilidade, então, eu acho que essa questão de você ter um nível de transparência adequado, ele é fundamental para também eliminar esse custo de observância e atender aos interesses dos investidores. É uma coisa que, quanto mais transparência você tem, tanto isso vale para qualquer coisa, né? Contabilidade, dados financeiros e não financeiros, dados SD, enfim.
qualquer dado. Quanto mais transparente você é, você diminui a demanda de informações do mercado como um todo, né? É evidente, né? Uma empresa que é transparente tem menos pedidos de informações, né? Eu acho que a gente RI, né, Geraldo, enxerga muito o valor da transparência como num momento como esse de incertezas, de volatilidade em relação a esse cenário em que a gente vive, né? As áreas de RI sempre procuram intensificar o relacionamento com os analistas e com os investidores, né? Eu acho que até esse momento em que a proximidade não é possível, mas o virtual ajuda muito. As áreas de RI têm intensificado as reuniões com os investidores, as conferências, né? E quanto mais você ser transparente, explicar de fato quanto esse cenário se conecta com o teu modelo de negócio, quais são as pressões, perspectiva, eu acho que isso acaba criando valor e algumas ações acabam até se mostrando resilientes nesse momento, né? Acho que a transparência tende a criar valor nesses momentos também de incerteza, né? Transparência tem valor, né? Agrega valor. Bom, vamos lá. Próxima pergunta minha. No relato integrado, é fundamental a gente estar falando de informações econômicas, ambientais, sociais, governança corporativa, etc., né? Que agora tem a sigla ESG, né? Que tem o econômico junto. E também conectando o passado, o presente e o futuro, né? Não adianta, eu tenho que falar, né? Eu tenho que ter as informações no relato integrado, mas conectando tanto o passado, o presente e o futuro da companhia, as metas, etc. e tal. E como vocês dois percebem que as informações ESG são reportadas no aspecto financeiro, questão de monetização, os riscos, a visão de custos e oportunidades? Como que vocês avaliam? Eu gostaria que o Fábio, dessa vez, começasse. Eu vou usar como exemplo na resposta a questão climática, mas acho que isso é só um exemplo e não se esgota aqui. A gente debateu pouco sobre questão climática no Brasil. Então, para muita gente é muito difícil estabelecer causa e efeito e consequência das questões climáticas. Então, vou dar só alguns exemplos. A partir de 2022, Geraldo, me corrija se eu estiver errado, o Banco Central solicitou que todas as instituições financeiras passem a reportar TCFD. O que significa que todas as instituições financeiras, para quem não está familiarizado com isso, vai ter que, dentro das suas demonstrações, dizer em qual cenário ela se enquadra na questão da mudança climática. Sendo que o mundo está buscando o cenário de 1,5 grau e o banco vai ter que dizer em qual cenário ele se enquadra. Isso significa, por exemplo, hipoteticamente, se tem um banco que dá 100% do crédito para empresas de carvão, provavelmente ele vai estar lá num cenário horrível, o TCFD dele vai ser horrível. Enquanto que um banco que só empresta dinheiro para atividade de reflorestamento vai estar num cenário maravilhoso. O que significa que a gente vai ter um efeito cascata, né? Então, se um determinado banco precisa reportar TCFD, ela vai precisar entender aonde os clientes dela estão posicionados nessa questão. Então, eu acho que assim, é inevitável que a gente vá caminhar para mais transparência e reporting. Hoje ele é voluntário, mas ele não será voluntário muito em breve. Não preciso dar só esse exemplo. Cada vez mais no comércio bilateral entre os países, empresas vão querer, reguladores vão querer que as empresas estejam em igualdade de condições. Já que eu dei um exemplo do Itaú, vou dar um exemplo de Gerdau, né? Se a Gerdau quiser, eventualmente, em algum momento, exportar aço para a Europa, vai bater ArcelorMittal no regulador e falar assim, gente, eu estou aqui gastando bilhões de euros por ano com descarbonização das minhas operações, por que uma siderúrgica indiana ou russa e etc. pode entrar aqui nesse mercado sem ter o mesmo custo? Portanto, ainda que não tivesse a questão do disclosure, essa questão, por exemplo, do carbono, ela vai virar material cada vez mais. No momento atual, a gente ainda tem a dificuldade, enquanto comunidade de investidores, entender o que isso significa. Então, vai ali uma empresa e fala assim, olha, eu tenho aqui 1 milhão de toneladas de emissão de escopo 1 e 2, 5 milhões de toneladas de escopo 3, e isso, o máximo que o investidor faz é comparar, o peer dela
emite 800 mil, portanto, essa empresa polui mais do que a outra. Mas quanto que esse 1 milhão custa? Quanto que esse 1 milhão vai custar? A empresa tem ou não que assumir responsabilidade sobre o escopo 3 ou não? São debates que a gente está começando ainda dentro do mercado financeiro a realizar. Ainda, né, para falar uma gíria, ainda não caiu a ficha. E isso pode ser extremamente material. Então, eu acho que também é papel das companhias trazerem esse debate, porque, enfim, o bom e o ruim fazem parte da transparência. Isso causará um impacto positivo para algumas e negativo para outras. Se esse impacto ele for de surpresa, ele será mais negativo do que ele já pode ser. Então, acho que as empresas têm no dever do reporte também trazer essa discussão junto aos investidores. Qual a consequência disso? É claro que não é função da empresa ensinar os investidores a serem investidores, mas é um debate ainda muito cru e pode ser muito material. Eu estou dando um exemplo aqui da questão do CO2, que é algo, enfim, que deve acontecer muito no curto prazo, mas outras dimensões do ESG, eles passam pelo mesmo tipo de discussão. Rafael? Eu vejo isso sobre 3 aspectos. Eu acho que o primeiro ponto é a noção de risco, que o investidor acaba fazendo a relação com o financeiro. Então, uma indústria, o quanto que eu tenho de emissões, se eu for para determinados mercados, ou mesmo no mercado em que eu já atuo, o quanto que uma eventual taxação representa hoje dos meus principais drivers financeiros, o quanto que uma eventual multa representa dos meus principais drivers financeiros. Então, eu acho que hoje a primeira preocupação com a relação com o financeiro é na noção do risco. Eu acho que a gente vai sair dessa noção do risco, que eu acho que ela é básica no momento em que a gente vive hoje enquanto sociedade, quando a gente começar a incluir isso de novo, né, no processo decisório e aí partir para tomar decisões de investimento que incorporem esses aspectos. Então, hoje, quanto que do meu CAPEX está destinado para uma manutenção, ou para uma ampliação, ou para uma aquisição, e qual a relação disso com os indicadores tradicionais de uma viabilidade econômica financeira e os indicadores ambientais e sociais. O quanto hoje eu vou destinar de CAPEX para uma manutenção, visa o retorno que isso vai me dar, o SG&A que isso vai reduzir, a contribuição disso para o EBITDA e a emissão que isso vai gerar, o nível de segurança que eu espero na minha planta. Então, esses aspectos eu acho que precisam ser analisados do ponto de vista de risco e do ponto de vista de decisões estratégicas. Eu acho que a gente vai conseguir equilibrar essas duas visões quando... Eu escutei isso de um executivo uma vez e eu sempre uso essa fala dele, quando a gente mexer na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Enquanto os mecanismos de incentivo dos administradores forem os tradicionais ligados a EBITDA, a SG&A, a receita, eu acho que a gente não vai avançar no equilíbrio entre risco e oportunidade na alocação dos recursos e no impacto financeiro. Então, quanto mais a gente compreender os temas materiais, avançar na prestação de contas, avançar na inserção do processo decisório, incluir isso nos mecanismos de incentivo, eu acho que a gente vai ter um equilíbrio aí do impacto financeiro, seja do lado do risco ou do lado da oportunidade. Porque se eu compreender os temas materiais, reportar esses temas, incluir isso no processo decisório, e a mensagem para o meu executivo é de redução de SG&A a qualquer custo, aumento de EBITDA sem se preocupar com essas variáveis outras, aí eu acho que a gente não consegue fechar a conta. Então, eu acho que o impacto financeiro deve vir pela definição dos temas materiais, nível de transparência adequado, inserção no processo decisório e incluir esses temas todos nos mecanismos de incentivo. Muito bem. A gente está falando um monte de sigla aqui, né? SASB, TCFD, GRI. Eu espero que todo mundo, né, entenda o que está acontecendo, né? O TCFD ele é muito focado em mudança climática, tá? Que é um outro framework que também está sendo discutido aí com o SASB e a coalizão, né? Então está bem interessante. Isso também é um outro modelo para a gente tentar padronizar melhor as coisas. Mas o TCFD é muito importante, concordo plenamente com o que o Fábio falou. Os bancos brasileiros têm que reportar como que eles estão em relação ao TCFD.
Muito bem. Chegou uma colocação aqui que teve uma merger, né, uma cisão aí, entre o SASB e o IIRC, né, que é o órgão que estabelece as regras do relato integrado, né? O relato integrado ele tem regras, ele tem um framework, ele tem como que ele tem que ser composto, como que ele tem que ser estruturado, etc. e tal, que é o IIRC, que é o nome da sigla do órgão que controla isso. E o SASB, eles acabaram de se unificar, né, essas duas entidades, visando, essa é uma informação nova, tá, gente? Visando, acabou de chegar aqui, né? Visando até padronizar, né? Efetivamente, padronizar melhor as informações do relato integrado. Vocês têm algum comentário a fazer, vocês dois, com essa média? Eu acho que é mais um movimento bacana, mais um movimento adequado para todo mundo, tanto para o consumidor da informação, que o analista, o investidor, a sociedade em geral, como para a companhia. Vocês querem comentar alguma coisa? Acabou de chegar a informação, tá? Legal, tá dinâmico esse seminário, né? Por favor, Fábio, você primeiro. Não, enfim, a notícia de hoje, né, então acho que não deu nem tempo de digerir a notícia, mas acho que mais do que a notícia, acho que é importante comentar o princípio da notícia. E acho que o princípio da notícia é que acho que toda mudança ela começa de uma forma meio caótica, porque, enfim, a gente sabia que era, em algum momento, a gente sabia que era necessário fazer o reporting, se dependesse de cada uma das empresas fazer do jeito que elas queriam, não ia dar certo. Então surgiram várias iniciativas no mundo para tentar resolver essa equação. E aí a gente tem várias iniciativas separadas, né? Então você já colocou algumas letrinhas aí, algumas cuidam só de clima, como você colocou o TCFD, o GRI é predominante, aí veio o SASB e falou, poxa, GRI, você é muito complicado, vou colocar uma alternativa. E no final proliferam vários com intenções excelentes, mas no final das contas acabam a falta de padronização, ela acaba acentuando o problema. Então a gente vai de um nada para uma situação extremamente complexa. Então a unificação de frameworks, ele para mim tem dois princípios que são muito interessantes. No primeiro obviamente que se você tem uma padronização, o entendimento fica mais fácil, o reporting fica mais fácil, então melhora a vida dos investidores, melhora a vida das empresas, ótimo. E o segundo é que quando você tem instituições sérias que fazem uma fusão dessa, significa que houve diálogo. E quando houve diálogo, houve troca, e houve falar, poxa, você é melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Eu nem sei como que ficou essa questão do SASB e IRC, eu estou aqui fazendo conjecturas, mas eu entendo que para um bem comum, pegue-se o melhor de cada um dos frameworks e espero que a gente consiga avançar nessa padronização, que é só positiva para todos. Rafael, algum comentário? Você está no mudo, Rafael. Oi, desculpa. Eu acho que a gente precisa começar a promover uma fusão dessas coisas todas. Primeiro das letrinhas e depois dessas métricas. Porque eu acho que a gente tem que parar em algum momento. Eu acho que essa iniciativa da Fundação IFRS, ela tem uma positividade nesse sentido, que vamos entender quais são as métricas que existem hoje e vamos criar uma única, sabe? Vamos incorporar isso de alguma forma no mundo da contabilidade, para que aí todo mundo comece a falar da mesma forma sobre os seus temas materiais, porque aí vem o Banco Central com o TCFD e exige do Geraldo um reporte sobre isso. Aí o Geraldo, enquanto financiador de projetos, vai exigir da Gerdau a mesma coisa. Aí vem o investidor, me exige GRI. A Bolsa me exige Easy. Se eu estou em Nova York, o Dow Jones me exige. Ou seja, eu acho que a gente devia caminhar hoje, parar tudo. Acho que a CVM tem feito esse exercício de eliminação de redundância das diversas normas, né? E acho que o primeiro exercício que tem que se fazer vamos colocar na mesa tudo que existe, porque também eu acho que tem muita redundância, não tem uma metodologia ou outra que seja mais do que a outra no sentido de mudanças climáticas, sabe? Pô, se o ISE já tem um questionário enorme sobre mudanças climáticas, o CDP já responde muito bem isso, por que não referenciar?
questionário enorme sobre governança, todas as companhias abertas já respondem a 586 da CVM sobre o Código Brasileiro de Governança, por que não referenciar? Então, eu não imagino que existem questões que estão de fora dessas métricas que já estão à mesa. O que a gente precisa fazer é eliminar redundâncias e ter uma única forma de reportar isso. Porque senão, no fundo, quando a gente, RI, vai vender essas coisas todas internamente e vai conversar com os investidores, só surge custo de observância, só surge eu ter que ter uma estrutura de RI e demais áreas para ficar respondendo questionários e pouco sobra tempo para você discutir o tema com a profundidade necessária. Então, eu acho que essa iniciativa do IFRS Foundation ela é boa e as demais têm que encaminhar para esse sentido. Então, IRC junto com o SAB, tem que juntar GRI, tem que juntar ISE, Dow Jones ou qualquer outra iniciativa e métrica que esteja surgindo ou que já exista para a gente uniformizar isso tudo, porque senão acho que a gente não avança naquilo que a sociedade exige das companhias, né, e dos alocadores de recurso. É discutir os temas com a profundidade necessária, inserindo-os no processo decisório, porque senão a gente vai ficar só gastando tempo com respondendo questionários, né? Eu acho que só para... A gente está falando bastante de padronização, etc., mas vamos mudar de assunto, né? Mas só para tentar fechar um pouquinho essa questão de padronização, que eu acho... Eu concordo plenamente que nós estamos numa onda agora que o ESG está entrando cada vez mais na discussão. Ele já faz 20 anos que ele está sendo discutido, vários frameworks, blá, 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 mas agora ele entrou realmente na discussão de uma forma que vai agregar para todo mundo, né? Então, eu acho que estamos num momento muito bom dessa discussão, de incorporação, de critérios, de padronização. Todos esses movimentos demonstram isso, essa que eu acabei de comentar é mais uma demonstração. Eu acho que a gente está caminhando para isso. E esse público que participa aqui do Seminário Internacional de Normas Contábeis, eu acho que tem que se atentar e colocar no seu radar que isso cada vez mais vai ser incorporado no seu dia a dia, né? Os contadores, auditores, as pessoas que trabalham com demonstrações financeiras, a questão ESG, algumas questões já estão no dia a dia, mas vai ser incorporado mais, né? Então, é um tema que tem que realmente estar no dia a dia, no cotidiano, sendo pensado e refletido. E é o momento da discussão. É o momento que o contador, o auditor, pode contribuir nessa discussão, por exemplo, com a audiência pública, que a Fundação IFRS, né, IFRS Foundation, está fazendo. Então, é o momento ideal para essa discussão. Mas eu queria... A gente já discutiu bastante sobre padronização, já falou bastante sobre esse assunto. Eu queria mudar um pouquinho, porque eu queria falar de outra questão. Toda essa temática ESG cresceu muito nesses últimos tempos, na mídia, na imprensa em geral, devido até à questão de pandemia, Amazônia, Pantanal e etc, que todo mundo, né, está todo mundo acompanhando aí. Tem um enorme debate entre governos e organizações, etc e tal, né? Vamos pensar um pouco sobre um público estratégico que é objetivo desse seminário, né? O tema do nosso painel, que é o investidor institucional. Como que vocês veem, né? Ou seja, estamos discutindo lá, tá discutindo na mídia, na imprensa, governo, organizações. Ok, muito bem. Isso aí todo mundo está vendo, está público, é transparente, etc e tal, né? Todo mundo que está nesse seminário sabe do que eu estou falando. Agora, o investidor institucional, como que vocês veem? Tanto o estrangeiro, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o investidor estrangeiro, sobre essa temática ESG, né, e relato integrado, como que eles veem isso, qual o nível de profundidade que existe hoje, tanto do estrangeiro como do nacional. Eu queria que vocês abordassem esse assunto e colocassem as vossas considerações. Eu gostaria que o Fábio, que está com um olhar mais sério aqui, né, ele está refletindo, né, agora deu risada, ainda bem. Eu gostaria que o Fábio começasse com essa questão, por favor. Na próxima eu vou ficar sorrindo para você chamar o Rafael primeiro.
Vamos lá. Bom, 80% dos meus investidores são estrangeiros, então eu estou bastante acostumado a falar com eles. E sem querer fazer generalizações, que eu sou super avesso a isso, mas vou fazer uma, porque eu acho para facilitar a compreensão. As geografias do planeta olham essa questão de uma maneira muito diferente. Então, na Europa, a gente não se fala mais de mudança climática, se fala de emergência climática. E todos os outros assuntos, eles são secundários em relação a esse. Portanto, ligando as duas coisas, o investidor institucional europeu, na minha compreensão, pelo menos aqueles que com quem eu interajo, não admitiriam um relaxamento na transparência de questões climáticas, porque esse é o ponto mais importante. Então, por exemplo, o Rafael falou do questionário do CDP. Para quem não conhece, o CDP é uma ONG também, um instituto que trata dessas questões climáticas e que tem 3 questionários, e são questionários muito complexos de serem respondidos. E eles são muito observados, especialmente por investidores europeus, e tem com um nível de detalhe bastante grande. Quando a gente vem para a realidade brasileira, a questão climática talvez seja importante agora, nunca foi, não sei como será no futuro, mas as questões de governança são muito mais importantes, por exemplo, do que para o europeu. Então, não dar disclosure para questões de governança para o brasileiro é impensável. Para o europeu, que talvez não tenha passado por aquilo que a gente passou, infelizmente, aqui no Brasil, por escândalos de governança, etc., isso para ele é secundário. Então, também, assim, voltando, infelizmente, à questão da padronização, Geraldo, acho que também, do ponto de vista geográfico, vai ser muito difícil acomodar interesses globais. Mas acho que esse é um desafio que a gente tem, porque o olhar, ele continua sendo muito regional. Eu vejo cada vez mais essa agenda avançando, e eu acho que a demanda por informação, ela é muito sedimentada dentro do investidor estrangeiro, a ponto de investidor que não informa ou não pratica, ele é, de fato, excluído da carteira de investimento de vários investidores. Então, tem investidores, por exemplo, que não investem em empresas que não têm um board diverso. Investidores, por exemplo, institucionais, que qualquer matéria de assembleia, qualquer uma, pode ser a mais irrelevante, sempre será contra se não tiver pelo menos uma mulher no board. Isso é um caso real, eu não estou colocando um caso fictício. Então, no exterior, para investidores institucionais, esse tema já virou tão material que já existe ações concretas que cada uma das instituições elas adotam por conta da falta ou de transparência ou de ação. Para o investidor brasileiro, institucional, e aí, de novo, estou fazendo generalizações, esse é um tema que ele era muito pouco explorado até pouco tempo atrás. Hoje, eu acho que a exploração existe mais no sentido de curiosidade do que de, efetivamente, uma ação concreta de engajamento. De novo, há exceções e tem institucionais bastante contundentes, mas não é a predominância. Mas essa agenda vai avançar e acho que é meio inexorável e meio inevitável. Então, é melhor para as empresas se anteciparem do que depois tomarem calor. Rafael? Eu concordo com o Fábio quando ele divide as geografias ali. Eu acho que se eu pudesse também fazer uma generalização e fazer uma provocação ao mesmo tempo aos institucionais brasileiros, e eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho também nesse movimento de pessoas físicas, como que isso tudo interage. A visão do institucional brasileiro ela é muito curto-prazista. E a visão do europeu e do americano, ela é mais focada no longo prazo, e aí eu acho que faz a conexão boa com as questões de ESG. O institucional brasileiro, eu brinco, a gente faz conferência a gente coloca o nosso CFO,
o DRI para fazer uma conferência, passa o dia falando com investidores, naquela agenda louca de 30, 40 minutos, com 5 de intervalo, das 9 às 18, e aí termina a conferência, na semana seguinte o mesmo investidor está ligando e querendo um update sobre o que está acontecendo, sabe? Ou seja, onde é que eu almocei? Eu só posso dar update de onde eu almocei, do que eu fiz, do que eu estudei, do que eu li. Porque o que muda no negócio fundamentalmente de uma semana para outra, sabe? A gente divulga o resultado e na semana seguinte ele já quer o ritmo do mês que está corrente. E eu acho isso completamente desconectado disso tudo que a gente está discutindo. Esse é um pouco da minha visão quando a gente olha para o brasileiro. Quando a gente vai para o europeu e para o investidor dos Estados Unidos, eu acho que essa é a grande diferença que eu percebo. É uma preocupação mais com questões estratégicas, com riscos que eventualmente não estão sendo mapeados pela administração. Então eu vejo uma conexão maior com as questões ESG, nesse aspecto, só pela visão de curto e longo prazo. Eu acho que inicialmente seriam essas as minhas... tem um ponto o Fábio comentou sobre o investidor brasileiro que tem uma preocupação maior com as questões de governança, né? Eu acho que quando a gente coloca a governança no centro da discussão, necessariamente a variável ambiental e social ela tem que estar por trás disso, né? Porque quando a gente está falando de um processo decisório diverso, inclusivo, ágil, especialmente nesse momento em que a gente vive de incertezas, de volatilidade, na qual a gente tem que se acostumar daqui para frente, o processo decisório que a governança em grande medida e estrutura precisa ser analisada com mais detalhes, sabe? Eu vejo hoje um institucional brasileiro muito preocupado, por exemplo, quando a companhia faz uma assembleia, indicar membros para a administração, indicar membros para o conselho, indicar membros para o conselho fiscal, e eu sempre cito esse exemplo de um investidor nosso que havia feito uma proposta para inclusão na assembleia, e aí a gente, analisando todo o pedido dele, e ele muito preocupado ali da gente não incluir a proposta dele na administração, eu perguntei para ele, mas a gente está analisando, os advogados vão responder no tempo adequado, mas o que você achou da nossa proposta da administração? O que você achou da composição do conselho que a gente está propondo? O que você achou do pacote de remuneração, incentivo de curto e longo prazo, os indicadores que estão por trás disso? Ele me respondeu assim, que proposta? Ou seja, a preocupação também com a governança, Fábio, eu acho ela muito rasa ainda, eu acho, sabe? Eu vejo hoje o institucional brasileiro muito preocupado em indicar membros para a administração e menos em entender com a profundidade necessária os aspectos de governança que estão por trás das companhias, sabe? Eu acho que há muito a avançar também numa compreensão de uma governança mais adequada, sabe? Eu acho que a gente tem... O Brasil, na minha visão, é modelo em relação a esse tema, se a gente comparar com outras jurisdições, e eu acho que a gente tem muito a contribuir com a preocupação primeira com a governança. Eu acho que o meu entendimento até do termo ESG vem nesse aspecto, sabe? É incluir a variável ambiental no processo decisório, e esse processo decisório está expresso na forma como a governança estrutura, como a companhia estrutura a sua governança. Pode fazer um comentário? Esse evento aqui, eu acho que vou pedir mais 1 hora, porque, né, Fábio, porque as polêmicas que estão... O Rafael agora gerou um comentário dele foram fortes. Pois não, doutor Fábio? Não, meu comentário é o seguinte, eu não posso concordar mais com o Rafael. Inclusive, o novo mercado que surgiu exatamente há 20 anos, em resposta a diversas operações que ocorriam nos anos 90, que traziam grandes prejuízos aos acionistas minoritários, ele surgiu para tentar padronizar a lista das melhores práticas. E quando a gente vê empresas adotando práticas sem essência, nada funciona. Aliás, os últimos 10 escândalos que houveram de governança corporativa dentro da Bolsa Brasileira foram todos no novo mercado, todas, sem exceção. Então, sem querer citar nomes aqui, o que significa que a prática vazia nada significa. Então, concordo muito, Rafael, que o debate de governança corporativa é super superficial. Eu acho que existe demanda de informação, mas pouca densidade na discussão. Mas no caso socioambiental ela é inexistente. Então
na escala de 0 a 10, talvez a gente esteja no 1 ou 2 na governança e 0 nos outros. Isso não faz da governança bem, faz dos outros pior ainda. É só esse o comentário, concordo muito com você. Muito bem. Eu concordo em partes, mas eu vou continuar a reunião, porque senão a gente vai, né? Senão vai ser uma reunião entre nós três aqui, né? Depois a gente continua, tá? Em outra oportunidade. Depois da vacina, a gente... Tem uma pergunta eu vou pegar uma pergunta, aproveitar, mas eu gostaria que vocês pudessem ser rápido, porque é uma pergunta curta. O Fernando de Ângelo Carneiro Constantino, ele pergunta, e o investidor asiático? Que a gente falou do europeu, do norte-americano, e o asiático? Mas, por favor, rapidamente, porque tem muita pergunta. Eu não tenho contato com investidores asiáticos para poder responder com substância. Você, Rafael? Eu acho que o asiático está entre o investidor norte-americano e o europeu. Eu acho que ele está começando... Eu não acredito, assim, que tenha... Eu acho que sempre quando a gente se depara com um novo, né? Esse tema não é tão novo assim, tem aquelas fases pela qual qualquer ser humano se depara, né? Que é a negação, aceitação, compreensão e adoção, sabe? Eu acho que o norte-americano e o asiático estão entre a compreensão e a adoção disso nos seus modelos. O europeu, como o Fábio comentou, faz isso há muito mais tempo. E o brasileiro também, eu acho que está entre a compreensão e a adoção. Eu vejo dessa forma. Só ajudar aqui na discussão, né? O asiático, a experiência... O asiático, ele foca muito mais em renda fixa do que renda variável. Ele gosta muito mais de papéis de renda fixa em geral. E não dá para generalizar também, falando o asiático como um todo, porque tem um comportamento diferente. O investidor japonês, do investidor chinês, do investidor... A Ásia também não é um padrão único, né? Então, mas eu concordo que, se você olhar, por exemplo, no Japão, ele tem mais preocupações, mais ESG, por exemplo, do que outros países asiáticos. E aí, sempre tem que levar em consideração, e Europa e Estados Unidos, essa classificação que foi falada pelo Fábio e pelo Rafael, reflete, evidentemente, a cultura dos países, o momento histórico dos países, a história desse país, tem tudo a ver, certo? O CDP nasceu aonde? Na Grã-Bretanha. Onde que nasce o Dow Jones Sustainability World Index? Na Suíça. Então, gente, tem uma cultura europeia que ajudou muito nessa discussão mundial. Voltando aqui nos investidores qualificados, investidores institucionais, desculpe, vocês falaram dos buy-side, que a gente, né, no mercado fala buy-side, né, o investidor institucional. E o sell-side? E o sujeito que faz relatório, que escreve relatório? O Fábio, ele falou que o Itaú e a Gerdau são exceções, né? O Fábio também é uma exceção. Então... Não, você brincou, tem que brincar também. Desculpa, mas né? Porque ele já é um profissional que já conhece bem esse tema. Mas, em geral, no geral dos analistas, dos seus sites, dos analistas que escrevem para os seus clientes, como que vocês veem isso? Eu queria começar com o Rafael dessa vez, porque ele que está sério dessa vez. Esse eu comentei no início, eu acho que esse é um movimento que, pelo menos no setor em que eu atuo, ele tem se transformado. Eu acho que você tem um conjunto de analistas, o sell-side aí, que estão naquela fase da compreensão para adoção, sabe? Até na companhia nós fizemos recentemente 2 conferências ESG, uma com o Itaú e outra com a XP, só para tratar desses temas. Sempre tentando, né? É aquilo, né? Tem a conferência para falar do negócio, do desempenho, e a conferência para falar de ESG. A gente tenta sempre conectar as duas coisas, mas foi uma conferência só para falar sobre ESG com as empresas do setor, muitos investidores, cerca de 100 investidores em cada conferência, e com os analistas sell-side liderando. Esse eu acho que é um movimento que eu destacaria como relevante nessa onda que a gente tem hoje de ESG. Porque aí a gente está vendo o sell-side fazendo relatórios com as preocupações, com os temas tradicionais e trazendo as questões materiais para suas análises. Eu acho esse movimento, ele tem acontecido no nosso setor. A gente, na comissão ESG do IBRE, até na reunião de dezembro agora, vai receber alguns sell-sides e a gente tem verificado que em demais setores isso vem acontecendo também.
esse é um movimento que eu destacaria positivo nessa onda que a gente está vendo. Assim. Eu tenho percebido os sell-sides se preocupando com esse tema e colocando relatórios tratando desses assuntos e, sobretudo, tentando conectar com os drivers do negócio. Fábio? Eu sei que a gente está aqui numa audiência, em geral, com pessoas que têm a cabeça mais cartesiana mas então vou pedir uma licença aqui e dar uma resposta um pouco mais romântica do que cartesiana dessa vez, já que o Rafael ilustrou bem do ponto de vista do momento. O que eu vejo hoje no sell-side de fato, os analistas se preocupando mais com o ESG, mas ainda com o ESG desintegrado. É como se fosse um puxadinho. Então, existe análise da empresa. Tá bom, e agora vamos falar sobre ESG. Então, vamos falar sobre uma questão aqui e ali que se acopla no final. Ele ainda não é integrado. E, basicamente, obviamente, eu não estou lá, então estou fazendo aqui uma elucubração, uma figura, mas provavelmente chegou o chefe para o analista e falou assim, olha, a partir de agora a gente tem que falar de ESG, hein? Não deixe de colocar no seu relatório algo assim. Então, quase que fosse um top-down e uma necessidade que foi acoplada dentro das análises. Qual é a minha visão romântica em relação ao assunto? A minha visão romântica é que a gente está no meio de um choque geracional. A geração Z, que hoje tem seus 16, 18, 20, 22 anos, ela já tem as questões de ESG dentro do seu DNA, incutidas no seu dia a dia. É a maneira que elas veem o mundo. Então, quando essas pessoas saírem das suas respectivas faculdades, entrarem no Itaú para fazer análise sell-side, por exemplo, vai ser impossível desconectar. O que é uma boa empresa para uma pessoa dessas? Não é boa empresa, é uma empresa que respeita a diversidade, que respeita o meio ambiente, que respeita os seus fornecedores, que respeita a cadeia de valor, que respeita os stakeholders como um todo. É impossível que uma pessoa que venha com esse DNA olhe só para o resultado financeiro e tenha a perspectiva de uma boa empresa a partir dali, pura e simplesmente. Então, minha visão romântica é que, sim, a gente tem um aumento da análise ESG a partir do seu site nesse momento, mas não é algo natural. Pode vir a ser para alguns que, enfim, vai despertar algo lá dentro, mas em breve será. Excelente. E quando a gente olha investidores, pessoas físicas, vocês veem eles interessados? Vocês veem algum comentário sobre ESG? Ou esse mercado ainda está muito focado em questões relacionadas a financeiro ainda? Como vocês veem, né? Eu queria começar com o Rafael, porque a visão do RI primeiro, né? Olha, eu acho que nem a financeira, viu, Geraldo? Eu acho que o pessoa física hoje que está migrando para a Bolsa, ele vai meio que por osmose na recomendação dos agentes. A gente recebe pouco questionamento de pessoa física hoje na companhia, sabe? E aí eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque tem algo que a gente precisa vencer, que é a educação financeira, né? Então, essas pessoas estão migrando para a Bolsa sem o entendimento do que isso realmente significa, né? Então, eu vejo esse movimento de massa para a Bolsa muito focado no que os agentes autônomos têm feito. E eu acho isso muito bom, porque a gente sempre discutia nas associações do mercado de capitais, como é que o mercado de capitais brasileiro vai se desenvolver, sempre o mesmo número de empresas, sempre o mesmo número de pessoas físicas, problema de taxa de juros, problema de regulação. Eu acho que o grande movimento e a gente sempre ficava pregando para convertido, né, falando dos problemas para nós mesmos e não trazia o pequeno e médio empresário que vai de fato acessar o mercado de capitais, entender que essa é uma via de desenvolvimento econômico e social para o país, que é só assim que se faz. E trazer também as pessoas físicas. Eu acho que a taxa de juros no nível em que se encontra hoje fez com que esse movimento se acelerasse. Agora, eu acho que a gente precisa cuidar, de fato, da educação financeira dessas pessoas físicas, porque elas são muito mais sensíveis a choques, como a gente vive, e eu acho que a gente ainda não está discutindo a questão ESG. Eu acho que ainda não chegou nesse público. Eu acho que a gente não chegou nem no financeiro ainda. Eu acho que
a gente precisa avançar muito ainda nesse aspecto e cuidar desse ponto. Eu falei disso no início da minha fala, e eu acho que a gente precisa cuidar muito desse movimento de pessoas físicas para que ele não seja algo momentâneo e, de fato, contribua para o desenvolvimento econômico que o país precisa via mercado de capitais, né? Eu acho que esse é um ponto que todos nós deveríamos nos preocupar, porque eu não vejo, respondendo diretamente a sua pergunta, eu não vejo a discussão em ESG na pessoa física e acho que nem tampouco a financeira. Normalmente, quando a gente recebe ligação de pessoa física, é porque a ação tomou um tombo naquele dia, ele quer entender o que aconteceu, ele quer receber dividendos da década de 70, que ele nunca chegou a olhar. Isso é muito comum em empresas bastante antigas de bolsa. O investidor descobre uma cautela na gaveta do avô, do pai, e quer receber dividendos sobre aquilo, especialmente nesse momento em que as pessoas estão sofrendo do ponto de vista financeiro, né, com a pandemia. Eu vejo que a gente tem aspectos ainda a cuidar nesse ponto das pessoas físicas, sabe? E aspectos mais estruturais do que essa discussão que a gente está fazendo de ESG. Doutor Fábio? Bom, eu acho que pessoas físicas é o, vamos dizer, segmento mais difícil para fazer generalizações, né? Porque existe aí uma diversidade gigantesca de como elas reagem. Então, eu vou dar uma resposta evolutiva. Ainda que a gente veja ainda pouco isso se manifestando, é muito mais do que era no passado. Então, eu, enfim, tomei uma decisão há 3 anos atrás de trazer o debate de ESG para o público em geral, através de redes sociais. Então, não gosto de redes sociais, mas fui lá, enfim, LinkedIn e Twitter, todo dia só falo sobre ESG o dia inteiro. Eu coloquei isso porque eu ia trazer esse debate. E eu vejo, então, como que essas questões vão evoluindo, enfim, pelo menos a partir da minha ótica. Cada vez mais eu vejo pessoas me mandando mensagem, falando assim, poxa, como eu, pessoa física, investidor individual, vou saber se aquela empresa está praticando greenwashing, não está praticando greenwashing, como que eu vou saber se aquela empresa está certa ou errada? Poxa, eu sou vegano, como que eu posso investir num fundo e me certificar que ele jamais comprará ação de um frigorífico? Esse tipo de coisa, de mensagem, que são várias que eu recebo hoje, eu não recebia há 2 anos atrás. Então, eu vejo um interesse crescente. Agora, certamente, ele não é predominante. O investidor pessoa física está muito mais preocupado a comprar a 20 e vender a 30, seja o que for, né? Não importa se a empresa é um banco ou uma mineradora, desde que tenha resultado, acho que em geral é isso, mas eu vejo cada vez mais interessados nesse assunto. As interações e debates a respeito disso também são mais intensas. Então, no começo eu via muita gente falando, não, isso é tudo mimimi, outras agora já falam, não, tem um ângulo aqui que faz sentido. Então, acho que é uma questão gradual. Ou seja, né, a gente está vendo o investidor institucional estrangeiro crescer a demanda de informações, a gente vê o investidor institucional nacional também começando a questionar, os analistas começando a escrever, ok, pode ser ainda não movimentos que a gente gostaria na totalidade, mas essa onda que nós estamos falando, inclusive pessoas físicas, como você está falando, né, Fábio? Ou seja, você começando a descortinar esse assunto. Lembramos aqui que o Banco Central, até tem uma pergunta que agora não me lembro o nome da pessoa que fez aqui, se ela perguntou se era prioridade, foi o Idésio. O Idésio fez uma pergunta sobre se é prioridade para o governo, para a sociedade. Eu acho que tudo que nós estamos conversando aqui está demonstrando que essas questões estão sendo colocadas na mesa, né? O Banco Central, com os bancos no CFD, tem um debate internacional de coalizões, de Big Four, de Fundação IFR, ou seja, está tudo mudando, né? E eu acho que a mensagem é geral, não sei se vocês concordam comigo, mas eu gostaria de ouvir vocês também rapidamente, é que esse movimento está acontecendo de uma forma muito mais forte e fundamentada do que foi no passado, né? Hoje você vê esse crescimento, e eu acho que veio para ficar, né? E isso vai ter impacto, sim, nas demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, no futuro, mais ainda, né? Seja relato integrado, seja demonstrações, seja cada vez maior esse impacto a gente vai sentir
a plateia que está aqui, né, que é contadores, auditores, enfim, pessoal que trabalha com demonstrações, vai sentir esse impacto cada vez mais. Vocês concordam com o que eu falei? Rapidamente, concordam com essas minhas colocações? Fábio, esqueci, desculpa. Fábio. Não, estava esperando o Rafael. Eu esqueci. Não, enfim, até estou vendo aqui o horário e para ser conciso, concordo. Não tenho muito a acrescentar, não. Concordo também. Eu acho que a gente, nesse fórum de contabilidade, né, eu acho que a próxima grande contribuição da contabilidade para a sociedade é nos ajudar a uniformizar essas métricas todas e incorporar. Esse talvez é o grande passo que a gente precisa dar para avançar na adoção, sair um pouco do mundo da fase da compreensão e avançar para a adoção efetiva disso, seja no âmbito dos administradores ao tomar uma decisão, dos investidores de alocar os seus recursos, dos investidores, pessoas físicas, começarem a compreender esses aspectos, passando de novo pela educação financeira. Eu acho que esse é o caminho, sem dúvida. Eu acho que a sociedade tem avançado muito na compreensão e na adoção efetiva desses aspectos. Claro que talvez não na velocidade com que a gente gostaria e talvez não no momento em que a gente gostaria, isso poderia ter vindo há muito mais tempo, mas é a forma como as coisas avançam. Eu acho que a gente está bem nesse processo, sem dúvida nenhuma. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, já temos mais uns 9 minutos aí. Eu até brinquei com eles antes, que a quantidade de perguntas minhas eu nem consegui fazer todas, né? Eu tinha umas 10 perguntas, consegui fazer 3. O resto foi tudo debate. Isso que é interessante, né, pessoal? E algumas perguntas que eu ia fazer, eles acabaram, tanto o Rafael como o Fábio, falando durante alguma resposta, alguma questão que eles colocaram. Mas, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta, uma para você, para a gente encerrar, e depois uma para o Rafael. Como que você vê a maturidade dos relatos integrados brasileiros quando comparam com pares internacionais? Você vê que a gente está num nível bom, não está no nível em média, né? Ou se você pudesse classificar, olha, se eu pegar essas melhores empresas, elas estão em tal nível, as médias estão... Se você pudesse elaborar um pouquinho para a gente falar sobre o relato integrado, como que você vê o relato integrado no Brasil comparativamente ao exterior? Caramba, Geraldo, que pergunta boa, porque eu nunca pensei nessa perspectiva, apesar de lidar com isso o tempo todo, mas eu nunca pensei em fazer eu sempre pensei por companhia e não por região. Mas eu acho o seguinte, as empresas com melhores práticas aqui não devem nada para as empresas de melhores práticas fora do Brasil. Eu acho muito pelo contrário. Acho que a gente tá bem de transparência quando a gente pega ali o topo da pirâmide. E aí, voltando, acho que a minha primeira fala, a gente aqui está debatendo na exceção, né? A gente está falando, acho que o Rafael começou a fala dele dizendo que por ano são 3.000 páginas, acho que o Itaú também é um exemplo de transparência, e essa não é a nossa realidade, acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Então, na média, eu acho que a gente está pior. Na ponta, eu acho que a gente está em igualdade de condições, até eventualmente melhor em alguns aspectos. Acho que tem uma pesquisa, se eu não me engano, é do CDP, mas eu não tenho certeza, então eu não vou me comprometer aqui com a fonte, e eles pesquisaram com milhares, e aí quando eu falo milhares, são milhares mesmo, de empresas no mundo inteiro, sobre algumas questões e eu já vou apresentar aqui, mas no Brasil, só para ter uma ideia da densidade, foram mais de 500 empresas pesquisadas, ou seja, não são 2 ou 3, né? A gente está falando de uma quantidade bastante grande de empresas entrevistadas. O Brasil é o país que menos leva o assunto clima para o Conselho de Administração no mundo. E isso, para mim, já, de certa forma, responde a sua pergunta, porque se a gente está falando sobre, eu não estou mais falando ali do topo da pirâmide, mas estou falando de uma dimensão um pouco maior, mas se o assunto clima sequer é levado para o board, como que ele seria levado para o acionista? Então,
não faz sentido. Então, esse é um assunto, e aí, de novo, a gente não pode falar só de clima, nem do lado ambiental pode até ter uma predominância sobre clima, mas não é só isso. Mas se a gente não discute nem na alta gestão sobre clima, certamente esse tema ele acaba não sendo trazido de uma maneira geral. Mas acho que no topo da pirâmide a gente está super bem, sim. Eu concordo com o exemplo que você deu aí do Conselho de Administração, é ótimo, né, Fábio? Porque não adianta nada responder questionários e fazer... O Rafael já comentou sobre isso também, que responder questionários, etc., ser super transparente, mas se isso não tiver no DNA da companhia, se não for material para a companhia, se não tiver nos negócios da companhia as questões ESG, é um discurso vazio, né? Concordo, acho que o exemplo que você deu é muito bom, que conecta com o que o Rafael falou numa questão anterior. Ô, Rafael, eu queria, antes de fazer as considerações finais, você está lá na comissão lá do IBRE, lá, né, e tem a questão do paper da audiência pública do IFRS Foundation, né, que ele quer conectar cada vez mais as questões financeiras, o pedido da audiência pública em relação a ESG, né, conectando questões financeiras com ESG. Qual a postura, não só do Rafael, mas a postura que você está vendo institucional, de apoio, não é de apoio, é de contribuir? Como que o IBRE está vendo isso? Estou falando do IBRE como uma entidade do mercado de RI que você está representando aqui também, né? É de apoio. A própria criação da comissão tinha esse objetivo. A comissão foi criada recentemente, a gente está funcionando há cerca de 5 meses, e já recebemos a Bolsa, recebemos a CVM, recebemos o próprio Fábio, nos visitou lá, junto com o xará Fábio Coelho da MEC, e agora nós vamos receber os analistas. E a gente tem feito, um dos objetivos da comissão é um pouco do que a gente está discutindo nesse painel, de atender essas demandas todas por ESG, sem que isso aumente o custo de observância, no sentido de uniformizar métricas e as obrigações com as quais a gente já tem que atender enquanto companhia aberta. Então, a gente vê essa iniciativa com bons olhos, assim como a gente vê outras iniciativas, por exemplo, da Bolsa, no sentido de uniformizar questionários dos índices, ou simplificar os questionários dos índices para ajudar as companhias. Fizemos até um dos primeiros trabalhos da comissão, foi elaborar uma opinião sobre o questionário do ISE que estava passando em audiência pública. Na discussão que fizemos com a CVM, discutimos muito a redundância das informações presentes no formulário de referência, por exemplo. Qual a necessidade de você ter um histórico de 3 anos se uma companhia não vai captar recursos naquele momento, redundância sobre outros temas, e a perspectiva da CVM. A gente tem todos os vídeos das comissões, as apresentações das comissões disponíveis no canal do YouTube do IBRE, e a perspectiva da CVM com a audiência pública é reduzir em até 1/3 o formulário de referência, então é bastante relevante no sentido de eliminar redundâncias. E a gente vê essa iniciativa da IFRS Foundation como talvez a mais que vai nos ajudar a uniformizar isso tudo. Até vai ter uma reunião da Brasca nessa semana também para analisar esse trabalho, e vamos nos posicionar também no sentido de que parece que está se caminhando para a criação de um board específico para discutir esse tema, e aí eu acho fundamental que todas essas entidades que elaboram as suas métricas participem, assim como os contadores que deveriam sentar na ponta da mesa para, com o martelo ali, definir quais seriam essas métricas e como uniformizá-las. Então, na Comissão ESG, esse é um dos nossos trabalhos. É exatamente apoiar essas iniciativas todas e trabalhar com bastante mão na massa para que isso, de fato, avance, para que a gente não fique na discussão reclamando do mesmo assunto e não avançar na forma como a sociedade, na velocidade que a sociedade exige. Então, a Comissão do IBRE está muito focada nisso também, em disseminar conteúdo para os RIs, sobretudo de companhias que estão abrindo capital nesse momento. É um movimento grande de empresas abrindo capital, e essa discussão ESG também precisa ser feita nesse contexto. Então, a gente está muito lá na comissão, com o apoio do nosso conselho, no qual temos aqui o nosso chefe Geraldo, que vai também apoiar muitas das coisas que a gente está fazendo na comissão, e os trabalhos todos estão sendo realizados. Pessoal, agora estamos com 1 minuto, né? Vamos encerrar.
mas eu queria agradecer muito o Fábio e o Rafael. Tivemos muitas perguntas que não foi possível fazê-las, porque algumas entravam foi em particularidades, né? Então, tema diversidade, por exemplo, foi um tema que veio aqui, o pessoal perguntando, super legítimo perguntar sobre isso. É que o nosso debate aqui, que eu falei, a gente precisa de mais uma hora para começar a entrar nos detalhes. O nosso tema aqui era muito mais qual é o efeito do ESG, isso que está crescente, que é importante, que todo mundo tem que estar no radar dessa plateia aqui, né? Mas é super legítimo, por exemplo, essa discussão de diversidade, seja de raça, seja de gênero, seja de... né? Mas, infelizmente, não deu para a gente abordar tudo aqui. Tem algumas parabenizações para nós, tá? Que achava excelente o evento, né? Vieram comentários. Eu acho que isso não se deve ao moderador, mas se deve aos palestrantes que estão aqui conosco. Então, acho que foi excelente o evento, não tenho dúvida que nos próximos seminários do CPC, não tenho dúvida que esse tema ESG vai estar presente e se aprofundando cada vez mais. Parabéns pelo CPC, muito obrigado, Fábio e Rafael. Obrigado, pessoal, boa tarde. Obrigado, boa tarde, um prazer. Muito obrigado, Rafael, Fábio, Geraldo, realmente foi um excelente painel, o tema está esquentando, para alguns está começando, mas isso é importante, acho que vocês deram o grande recado, fica aqui os agradecimentos de toda a organização do seminário. Obrigado, vamos seguir em frente.